Olá, consciências queridas! Gente, eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje sobre o nosso processo de expandir a consciência e o quanto a gente pode permanecer limitado por conta de uma percepção limitada da nossa realidade. E essa percepção limitada da nossa realidade, na maior parte das vezes, ela está limitada porque a gente não abriu o horizonte, não se conectou com a intuição, com a criatividade, com o amor incondicional, porque são essas energias que nos fazem conectar com o todo, com a energia da grande consciência e com a energia do nosso eu superior. Mas eu quero compartilhar uma fala do Sete, do livro Sete Fala, a Eterna Validade da Alma. O Sete, para quem não conhece, foi uma consciência, hoje ele é uma consciência iluminada que já não encarna mais na Terra, mas ele foi uma consciência que encarnou aqui na Terra durante um bom tempo. Ele começa o livro ditando que ele perdeu a conta da quantidade de encarnações que ele passou aqui na Terra. E Sete, hoje, como uma consciência já iluminada, que já finalizou seu processo de aprendizado, de evolução aqui no planeta Terra, hoje ele contribui ensinando, compartilhando com diversas formas de existência, não só como a nossa aqui no planeta Terra, mas ele contribui repassando informação, repassando conhecimento para diversas consciências aí também no processo de evolução. E na década de 70 ele ditou um livro onde ele explica sobre essa nossa realidade. Explica o que estamos fazendo aqui, como é o nosso processo de cocriação, principalmente a parte mental, como é a nossa energia, que nós não somos somente matéria, mas sim processo de evolução, somos consciência em pura energia evoluindo, que hoje estamos aqui nesse corpo, nesse avatar, mas estamos em processo de evolução e de crescimento. E que essa utilização deste corpo e dessa realidade é exatamente para isso, para o nosso processo de evolução e crescimento também da nossa consciência. Eu trouxe para vocês um pedacinho, um trecho do livro do Sete, onde ele fala assim, ó: se você tiver uma concepção limitada da natureza da realidade, então seu ego fará o melhor para mantê-lo na pequena área fechada da realidade que você aceita. Olha essa frase. Se você tiver uma concepção limitada da natureza da realidade, ou seja, se a sua concepção de que algo, de algo que existe, de algo que está no externo, da realidade, da forma como você enxerga, se essa concepção for pequena, for limitada, o seu ego fará o melhor para te manter dentro dessa pequena área fechada que você enxerga e aceita como sendo a realidade. E aí ele continua. Por outro lado, sua intuição e instintos criativos terão permissão para a liberdade. A sua concepção pode estar ali limitada, achando que a realidade é só aquilo que você consegue ver, só aquele mundinho pequeno. Mas a sua intuição e os seus instintos criativos, eles estão livres. Eles têm permissão à liberdade. Eles têm permissão a sair somente daquele mundinho pequenininho e fechado que a concepção criou. Então, a intuição e a criatividade comunicarão um pouco de conhecimento das grandes dimensões a essa porção mais fisicamente orientada de sua personalidade. É através da sua intuição e do seu instinto criativo que você consegue se conectar com dimensões superiores, que você consegue trazer conhecimento dessas dimensões superiores e esse conhecimento ser manifestado aqui nessa porção física da realidade, nessa porção física que é orientada pela nossa personalidade. E aí eu trouxe alguns desenhos aqui, eu tenho gostado bastante de explicar para vocês com desenhos, com imagens, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender, né? Vamos colocar aqui a concepção de mundo e realidade, tá? A concepção de mundo versus a nossa realidade.
versus a realidade como ela pode ser, não só a nossa realidade, mas a realidade aberta. Repetindo a frase do 7, se você tiver uma concepção limitada da realidade, então o seu ego vai fazer o melhor que ele puder para te manter nessa pequena área que você enxerga como sendo a real. Aí eu coloquei aqui, ó, vou pedir de novo para o pessoal da minha equipe colocar essa imagem aqui para vocês poderem ver melhor. Mas eu coloquei aqui no centro, cada círculo desse como sendo uma realidade possível. E aí eu coloquei aqui nesse centro como sendo uma percepção limitada, né? Porque o 7 começa ali dentro dessa fala, ele vem dizendo, se você tiver uma percepção limitada da natureza da realidade, ou seja, se você tiver uma percepção limitada a respeito da vida, a respeito da sua profissão, a respeito do seu resultado financeiro, uma percepção limitada a respeito de relacionamentos amorosos, essa percepção limitada, ela está criando aqui, ó, essa área, essa pequena área aqui limitada. E quando você enxerga, vamos dar o exemplo da área profissional. Quando você enxerga que só é possível chegar até aquele ponto ali, quando você tem aquela concepção muito limitada, muito fechada, você pensa, eu não vou cobrar mais pelo meu trabalho porque as pessoas não vão pagar. Gente, eu tenho pessoas muito próximas a mim que passaram a vida falando, nossa, mas eu sempre cobrei muito barato no meu trabalho, prestadores de serviço, eu sempre cobrei muito barato no meu trabalho, nossa, eu não sabia cobrar, eu não sabia dar preço. Mas por quê? Porque essa concepção da realidade a respeito do próprio serviço, do trabalho, seria, se eu cobrar mais caro, as pessoas não vão pagar. Então é melhor eu cobrar mais barato e garantir que eu tenha serviço. Aí aqui, essa concepção de realidade é a menor possível, é uma área pequena. E aí o que o nosso ego vai fazer? Vai fazer de tudo para te manter aqui, ó, dentro dessa concepção de realidade limitada aqui, dentro dessa concepção de realidade pequena. Então, por mais que essa pessoa note e fale, gente, mas eu cobrei barato demais, outros profissionais da mesma área não cobram esse preço, cobram bem mais e eu cobrei tão barato. E aí, não, da próxima vez eu vou cobrar melhor, eu vou saber cobrar. E aí a pessoa vai para um próximo trabalho, para uma próxima situação e acontece a mesma coisa. Na hora de agir, o ego vai fazer de tudo para te manter aqui dentro dessa área de concepção limitada da realidade, dentro dessa área pequena. Por isso que a gente tem que primeiro expandir o nosso mental, expandir a nossa realidade energética, a nossa realidade emocional. Enquanto você fica querendo só mudar a área física, não consegue ter resultados porque a expansão daquilo que você percebe, porque a fala do 7 é sobre concepção. Se você tiver uma concepção, você está concebendo daquela forma. Se a sua concepção for limitada, então assim você vai delimitar como o seu ego vai agir. Ele vai agir, vai fazer de tudo para te manter dentro dessa concepção limitada. Agora, se você se autotrabalha para aumentar a tua concepção de realidade, para olhar para as situações e falar, gente, se outras pessoas conseguiram, eu também consigo. E aí você não precisa nem só olhar para o resultado material. Começa a utilizar da sua intuição. Começa a utilizar do seu instinto criativo. Porque são essas duas bases, essas duas áreas, essas duas energias inatas que nós temos, é que vão nos possibilitar adentrar camadas superiores, adentrar campos mais altos, campos de energia mais altos, grandes dimensões, como o 7 mesmo comentou, e essas grandes dimensões, tudo é possível, tudo está ali. E aí, através da sua criatividade, da sua intuição, você conecta, amplia essa capacidade de percepção, de concepção da realidade. E a partir do momento que você amplia, você, ao invés de estar
só naquela área pequena, você aumenta essa área, né? Você vai para uma área maior. E aí você fala, não, é possível algo maior sim. E esse algo maior eu vou conseguir fazendo assim, assim e assado. Isso daqui, gente, é para tudo, para todas as áreas da nossa vida. Não só para a área profissional, não só para a área de resultados financeiros, mas a respeito de autoestima, muito, muito. Se você para observar o quanto a tua concepção sobre você mesma estiver limitada e numa área pequena, numa área fechada. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não sou tão boa assim, eu não gosto da minha imagem, não gosto da imagem que é refletida no espelho, não me sinto tão confiante assim. Ou, dentro de cada um desses processos, essas energias, elas precisam ativar cada vez mais essa concepção de realidade mais alta. Quando você observa, não, eu sou capaz sim, eu consigo sim, olha até onde eu cheguei, olha tudo que eu fiz até hoje. E aí você permite se conectar com a sua intuição, se conectar com a tua capacidade criativa, você começa a perceber e a unir várias situações que já aconteceram na sua vida, unir com o teu momento presente e observa. Não é que eu consigo mudar essa situação? Não é que eu consigo ampliar ainda mais essa minha área de percepção? Antes, eu conseguia me enxergar somente aqui, ó, nesse lugar bem pequenininho aqui dentro de mim, a respeito da minha autoestima. Antes, eu conseguia enxergar um resultado profissional, prazer, alegria profissional, resultado financeiro, bem limitado aqui, ó, dentro dessa área pequenininha. E as minhas ações, as minhas atitudes eram todas com base para me manter dentro dessa área aqui. Mas se eu amplio a minha capacidade de pensar que sim, pode ter mais, pode ser mais, eu mereço ser mais. Se você traz esses pensamentos e repete esses pensamentos, repete essa forma de enxergar a vida, eu sou abundante, eu sou próspera, eu mereço, eu me amo, eu me autovalorizo, eu sou capaz, eu tenho muitas habilidades, eu aplico essas habilidades no meu dia a dia, eu sou confiante de mim mesma, eu me autovalorizo, eu consigo enxergar no externo o resultado das minhas energias, o resultado daquilo que eu faço, e eu enxergo e valorizo e honro a minha energia. Quando você começa a trazer e a repetir essas frases para você, repetir esses pensamentos, observar, se conectar através da meditação com tua intuição, com teu eu superior, com essas grandes dimensões, trazer através da sua criatividade, do seu instinto criativo, essas questões para a tua vida, você vai alargar ainda mais a tua percepção. E você percebe, você sabe que tem mais ainda. Por isso que eu deixei um aqui ao redor. Porque você percebe que tem mais ainda para alargar, tem mais ainda para evoluir, tem mais ainda para crescer. Não é um processo egocêntrico de você ir para um outro extremo, sair da baixa autoestima e automaticamente ir para a arrogância. Não, aí também é vibração de escassez. Aqui a gente está falando de autopercepção de crescimento, de evolução. É você perceber que quanto mais você evolui, quanto mais você cresce, quanto mais você expande, mais você tem a aprender, a crescer, a evoluir, a expandir. E por que eu aumentei aqui, ó, o último círculo? Exatamente por isso. Porque quanto mais você vai percebendo que a realidade não é só aquela que você conseguia conceber, pequenininha, fechada, limitada, onde o seu ego te mantinha ali dentro daquele lugar pequeno. Não, pelo contrário. Essa realidade, ela é possível ser maior e você vai expandindo. E à medida que você vai expandindo, aquilo que era tido como um limite, que aqui, ó, era um limite menor, que você enxergava, nossa, o máximo é até aqui, ó.
O máximo que eu consigo ir da minha questão profissional, por exemplo, é até essa área aqui. Mas quanto mais você vai saindo e expandindo dessa realidade pequena, mais você vai percebendo que todas as outras vão aumentando. Todas as outras capacidades, além daquela que você já conseguiu caminhar, elas vão expandindo, elas vão aumentando, evoluindo. E isso é a evolução do universo. Isso é a evolução da nossa vida. Quanto mais a gente se permite acessar a nossa intuição, quanto mais você se permite acessar, explorar cada vez mais os seus instintos criativos, quanto mais você se permite se auto-amar, compartilhar essa energia de amor que está vibrando em você, em tudo o que você faz, com as outras pessoas, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, quanto mais você faz isso, mais o universo expande, mais a nossa energia expande, mais a nossa concepção expande. E essa concepção expandindo é o universo expandindo através de nós, através da nossa experiência aqui. Mas eu quis gravar esse vídeo para vocês, para que você pare e observe onde você deve, não só pode, como deve alargar e aumentar essa percepção, essa concepção da sua realidade. Eu vou repetir para vocês a mensagem que o Sete mandou. Se você tiver uma concepção limitada da natureza da realidade, então seu ego fará o melhor para mantê-lo na pequena área fechada da realidade que você aceita. Se você hoje está aí com uma concepção limitada, pequena, a respeito de alguma situação da sua vida, saiba que só está dessa forma porque o teu ego está fazendo de tudo para que você continue dentro desse local pequeno, que é aceito por você. Agora, por outro lado, sua intuição e instintos criativos terão permissão para a liberdade. Então, eles comunicarão um pouco de conhecimento das grandes dimensões a essa porção mais fisicamente orientada de sua personalidade. A sua personalidade vai se comunicar com grandes dimensões e receber esse conhecimento. E ele cita até um pouco de conhecimento. Por que um pouco de conhecimento? Porque a nossa personalidade aqui física, nessa realidade de terceira dimensão, não consegue conceber todo o conhecimento que existe ali em grandes dimensões. Por isso que nós recebemos um pouco de conhecimento, mas esse pouco já é o suficiente para alargar a nossa concepção de realidade, para crescer a tua energia, para te elevar com campos de energia altos, que são os campos de energia que vão te manter com muita força, com muita capacidade, para que você continue expandindo, evoluindo, crescendo, prosperando, tendo abundância na sua vida. Inclusive, eu sempre falo abundância financeira, abundância material, porque toda essa abundância, ela vem de dentro para fora. É um processo que você vai alimentando de dentro para fora. Então, gente, observe aí tua concepção de realidade, observe quais são as situações que você pode e deve alargar essa concepção de realidade, porque ela está disponível para todos nós. Quanto mais a gente se permitir expandir, crescer, aumentar a nossa percepção do que é possível aqui na nossa realidade, mais a gente capta desse conhecimento, mais a gente cria, evolui e cocria. Não só para nós, mas para a evolução do planeta como um todo, para a evolução da humanidade aqui como um todo, para que todos nós possamos evoluir com amor, com alegria, com companheirismo e crescimento mútuo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse estudo de hoje, desse vídeo. Se querem mais vídeos assim, explicativos, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse estudo, desse tipo de vídeo, se gostaram, se querem mais. E também
compartilhem sempre nos seus grupos de WhatsApp, compartilhem com as pessoas que vocês sintam que esse conhecimento vai contribuir ainda mais com a expansão do todo. Quando você compartilha, você traz abundância para você. Quando você compartilha, a tua prosperidade é ativada imensamente. Gratidão a cada uma de vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.